Boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Então, para quem ainda não acompanhou as nossas aulas, né? Ou mesmo para quem já acompanhou, então ano passado a gente começou primeiro com aqueles, eram 21 dias? Não, 14 dias de alemão, né? Vamos esperar que hoje a internet colabore com a gente. Alô, Gabi! Então, pessoal, vamos esperar que as coisas hoje colaborem. Eu vou ficar sempre olhando aqui do ladinho, porque aí eu acompanho os comentários de vocês pelo celular, tá? Então, fica aqui. O que aconteceu? Hoje a gente vai testar, então, fazer sem a plataforma, para ver se a coisa ficou um pouco mais estável. Não é o ideal fazer por aqui. Vamos testando, vamos vendo como é que vai ficar melhor. Certinho, gente? E aí, vamos esperando o pessoal chegando, sempre tem uns retardatários que atrasam uns minutinhos, né? Mas aos pouquinhos, então, a gente vai começando aqui, então, a fazer dative, dar uma olhada no dative. Lembrando que, então, a última aula do ano passado foi sobre o accusative, que foi aquela aula que deu um pouco de problema, né? Que a gente teve que fazer 2 vezes. Vocês lembram alguma coisa, gente, da aula do accusative? Ficou alguma dúvida? Porque é essencial lembrar bem do accusative, porque aí agora a gente vê o dative, aí depois a gente começa a fazer aquelas comparações, como é que vai um, quando vai outro, os verbos que exigem os dois. Então, é essencial ter essa base, né? É lembrar, entender bem quando é que usa o accusative, quando é que o verbo vai exigir, quando é que, né, a gente não pode fugir do accusative, para também aí agora a gente fazer meio que uma exclusão, né? Quer dizer, se não exige o dative, muitas vezes a gente vai cair direto no accusative. Certinho, gente? Conforme vocês vão chegando aí, vocês vão dando uma boa noite, tá? Por favor. Lembrando que por favor, me digam também de onde é que vocês estão assistindo, até para eu ter essa noção do horário, né? Se tem mais gente assistindo na Europa, eu sei que agora vai começar a ficar super tarde para vocês, né? Então, aí qualquer coisa eu posso mudar o horário. Agora, se tiver mais gente assistindo do Brasil, eu mantenho o horário que ano passado muita gente pedia para que fizesse um pouquinho mais tarde, porque eles estavam voltando do trabalho, por aqui. Mas aí vamos ver se esse ano vai que mudaram as coisas, né? Se tiver mais gente lá fora assistindo, a gente dá uma adaptada. Ok, gente? Então, vamos lá. O que é o dativo? O que vocês lembram do dativo? Me digam. Alguém já lembra alguma coisa? Já estudou? O que é? Que bicho é esse? Me digam. Alô, Ricardo? E aí, gente, vocês sabem? Vocês lembram o que é o dativo? Vocês lembram, em primeiro lugar, em português, vocês lembram o que significa o objeto indireto? O objeto indireto em português, a gente começa falando palavrão já, né? O objeto indireto é aquele, gente, que ele vai exigir uma preposição em português. Então, assim, em alguns casos, principalmente naqueles verbos que exigem... Sim, Ricardo, já começou sim, a gente está começando agora. Principalmente naqueles verbos que exigem as duas, né? Que você tem o accusative e o dative. Aí, o que acontece? Nesses casos, realmente ele vai ficar no lugar do objeto indireto, né? Agora, como a gente tem a questão das preposições, os verbos que exigem, então ele foge um pouco do contexto do objeto direto do português, né? Por isso que ele está aqui, né? Não é igual, ele é parecido, mas igual ele não é de maneira nenhuma, tá, gente? Ele não é igual mesmo, tá? Mas ele lembra um pouco, então às vezes vai ajudar. E lembrando também que geralmente, mas não 100%, lembrando de novo que as preposições podem exigir, por exemplo, que a gente se refira a uma coisa, né? Quando a gente está falando do dative, porém, muitas vezes ele vai ser uma pessoa, e aí quando a gente pergunta pela pessoa, a gente vai perguntar them, certo? Agora, vamos ver se ele vai me deixar. Se a gente perguntasse por uma coisa ia ser o was, ok? O was sempre. Se eu pergunto por uma coisa was, se eu pergunto por uma pessoa, então eu vou perguntar pelo them, ok? Então, pode os dois, mas geralmente vão ser pessoas, não 100%, tá? A gente tem as exceções também. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, que depois... Aqui. Beleza. Então, aqui, ó, gente, vamos ver alguns exemplos de casos em que a gente usa o dative e aí, em cima disso, a gente vai construindo, ok? Então, aqui, ó. Das Auto gehört einem Freund. O carro pertence a um amigo, ok?
Então, se eu quiser saber o dativo, esse einem Freund, ele é o meu dativo, ok? E aí, se eu quero saber sobre ele, o que eu faço? Eu vou perguntar wem. Wem gehört das Auto? A quem? A quem pertence esse carro? Wem. Wem gehört das Auto? Einem Freund. Certinho? Perceba que aqui, então, é uma pessoa, né? Olha outro caso aqui, gente. Unseren Freunden gefällt das Großstadtleben nicht. O que significa isso? Então, a vida de cidade grande não agrada aos nossos amigos. Ok? A vida na cidade grande, essa vida, né? Corrida da cidade grande. Perceba que aqui, gente, o alemão adora fazer isso. Ele começou com o dative. O dative, então, não necessariamente vai ter que vir depois do verbo, ele vai ter que vir mais para o final. Ok? Ele pode começar a frase, por exemplo. Ok? Sem problema nenhum, como aqui, unseren Freunden. E aí perceba que aí o que não agrada? É a vida na cidade grande. E a vida na cidade grande daí vem depois. É a vida que não agrada, ok? A quem que essa vida não agrada? Aos nossos amigos, ok? Então, o dativo, no caso, ele pode tanto estar no início, pode estar no meio, pode estar no final, ele tem vários lugares que ele pode aparecer. Correto, gente? E aí, de novo, né, a gente pergunta, wem gefällt das Großstadtleben nicht? Unseren Freunden, né? Wem. Estou perguntando pelo dativo, eu não vou perguntar wer, porque wer, lembrando, a gente só usa para o nominativo. Se fosse no acusativo, era wen, com N de nariz. Aqui a gente está perguntando pelo dativo, a gente vai perguntar wem, ok? Então, wem gefällt. Lembrando que aqui quem está exigindo esse dativo são os verbos, o gefallen e o gehören. Ok? A gente vai dar uma olhada, ver como é que funciona isso direitinho. Mas, né, são eles aqui. Tem algumas coisas que podem exigir o dativo, no caso aqui são os verbos. Gefallen e gehören. Gehören, pertencer. Gefallen, agradar. Gente, até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa ou já bugou, o Tico e o Teco já brigaram. E aí? Eu não posso esperar muito, né? Porque eu sei que ele tem um atraso. Então, eu dou um tempinho e aí eu vou fazendo aqui, eu sigo a vida. E aí, quando, então, vocês aí chegarem na parte que eu pergunto, eu volto, tá bom? Então, aqui, ó, gente. Então, vamos dar uma olhada já, né? Já que a gente está aqui, já vamos olhar, então, nos artigos definidos, nos artigos indefinidos e nos pronomes, e aí dar uma olhada como é que a gente usa isso realmente, ok? Então, lembrando, né? No nominativo, a gente tem o der, o die, o das e o die do plural, ok? Lembrando que no acusativo, que foi o que a gente viu no ano passado, né? O único que mudava era este bonito aqui, né? Antes era só esse aqui que mudava. Agora, todo mundo vai mudar, certo? Antes era só o der, que virava den, D-E-N de nariz. Agora, ele vai virar dem, com M de Maria, né? Porém, todo mundo vai mudar. Aqui eu brinco que Maria vira João, né? Porque o di vira der, né? E o João vira sei lá o quê, porque daí ele e o neutro ficam iguais também, né? Então, aqui tudo muda. Então, o DA vai virar dem, o die vai virar dea, o das fica igual ao masculino, né? E o die do plural também vai mudar. E perceba que aqui ele não vai seguir a linha do feminino. Lembrando que geralmente ele segue, né, gente? Ele geralmente faz essa questão de, se o die vai assim, o zi vai assim, o plural também vai. Aqui ele não vai seguir, tá, gente? Aqui ele vai fazer o caminho próprio dele, que então ele vai virar o den. Perceba que aqui ele fica como o masculino no acusativo. Ok? E aí, o que acontece, gente? Aqui, então, é o OA, né? OA e aqui o os, as e aqui o neutro que a gente não tem em português, mas seria OA para as coisas neutras, né? Nos indefinidos, é o uma, né? Então, o que acontece? Perceba que essa última fileira aqui, ela não existe. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Então, ó, perceba que aqui, ó,
A pessoa tem capacidade motora muito grande aqui. Então, perceba que aqui, gente, ó, esse aqui não existe no plural. O alemão não criou um artigo indefinido de plural de os, as. Não, eles não veem como uns, umas, como um artigo indefinido. Né? Então, esse aqui fica em branco. Ele só vai ter artigo indefinido para o singular, que aí, então era o der, aí era ein, aí depois virou dem no dative, e agora é o einem, né? O die, que era eine, e agora vai ser eina. E o neutro, que era ein, e agora vira einem. Certinho, gente? Então, perceba, não tem o plural, né? Mas aí no dative era dem, der, dem, den. Agora é einem, eina, einem aqui no indefinido, né? No definido, dem, der, dem, den. No indefinido, einem. Perceba que ele acompanha essa terminação, né? Einem, o EM daqui é o EM daqui. O eina é o ER daqui, que ele trouxe para cá. Aqui o EM, ele trouxe para cá o EM, né? Então, basicamente, ele pega a terminação daqui e traz para o final do ein, que era o neutro. Certinho? Perguntas? Dúvidas? Qualquer coisa do gênero? Vocês vão perguntando, gente. Agora é a hora. Vocês aproveitem, perguntem e tirem todas as dúvidas. Eu tô aqui até às 8. Depois eu tenho aula, mas até às 8 eu tô aqui, então aproveitem para tirar as dúvidas. Ok? Então, enquanto não surge nenhuma dúvida, nem nada, a gente então vai seguindo aqui. Tá? A gente primeiro passa por essa parte mais densa, mais complexa, depois a gente vai ver o uso, como é que funciona. E aí, como tudo muda em alemão, os pronomes pessoais não poderiam ser diferentes, né, gente? Então, eles também vão mudar. O ich no dativo vai virar mia, o du vai virar dia, er vira im, sie vira ia, es vira im, wir vira uns, ihr, euch, sie, ihnen e o sie formal vira ihnen. Mas, Jennifer, quando é que eu vou usar isso? Como é que eu sei quando é que é mia, quando é que é einem, quando é que é dem? Calma que a gente já chega lá. É aquela questão, né, gente? Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo, pensar num exemplo de uma frase para usar aqui os pronomes pessoais. A preposição mit, por exemplo, ela vai exigir dative, ok? Então, vamos supor que fosse, sei lá, ele está comigo. Ok? Ist. Aí vem o mit, e aí ele está comigo. É comigo, com eu, né? Com o ich aqui. Então, vai ser o mir. E se ele não está comigo, ele está com ele. É ist mit ihm. Mas ele não está com ele está com a gente. Então, é ist mit uns. Mas ele não está com a gente, ele está com eles, elas. Então, ele está com ihnen. Ok? Então, perceba que aqui, ó, dependendo do que você quer dizer, é só ir trocando a pessoa, né? Porque a preposição aqui vai exigir o dative, então é só você ir trocando dependendo do que você quer expressar aqui. Certinho, gente? Dúvidas até aqui? Alguma dúvida, gente, até aqui? Perguntas, dúvidas, questionamento qualquer, claro, desde que tenha a ver com dative, né? Alguma coisa que não está muito bem ou que ficou na dúvida. Enquanto não surgem perguntas, então eu vou seguindo. Vocês vão digitando aí, gente. Pelo menos para mim aqui não está aparecendo mais nada. Falando nisso, gente, o pessoal que está assistindo aí, onde é que vocês estão? De onde é que vocês estão assistindo? Esse horário tá bom? Tá muito cedo? Tá muito tarde? Vocês vão me dando o feedback, porque como tá no início, eu ainda posso mudar, né? Eu ainda, na quarta-feira, minha agenda da noite ainda tá com uma certa flexibilidade. Né? Daqui a pouco enche, eu não consigo mais mudar, vai ter que ficar num horário fixo, mas então me deem esse feedback, gente, é importante. Tá cedo, tá bom, tá tarde, que aí, dependendo de como for, eu posso dar uma ajustada. Tranquilo, gente? Então, vamos seguir aqui, já que não surgiu dúvida, vamos seguindo aqui.
Então, gente, aqui, ó, os pronomes possessivos, o que são os pronomes possessivos? Meu, minha, seu, sua e assim por diante, né? Então, esses também vão declinar. Declinar é quando passa assim para o dativo, tá, gente? É dativo, acusativo. Quando ele muda, né? Essas terminações aqui, então a gente diz que a gente está declinando. Ah, que legal, Cláudio. E o horário tá bom? Tá bom assim? Tá tarde? Tá cedo? Vocês vão me dando. Tá tranquilo? Beleza, muito bem. Então, gente, vão me dando aí o feedback de vocês, que aí a gente vai, qualquer coisa, adaptando aqui. Então, lembrando aqui, né? Declinando, então, os possessivos também vão declinar. E ele vai declinar, ficar com aquela mesma terminação, gente, aqui, ó. Para vocês verem como tá tudo meio conectado, né? Essa terminação aqui, ó, percebam, é a mesma que a gente vai ter aqui embaixo, nos possessivos, com a diferença que o possessivo tem plural também, que o outro lá em cima não tinha. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, spricht mit meinem Vater. Ele fala com quem? Com o meu pai. Mit meinem Vater. Spricht mit meiner Mutter. Ele fala com quem? Com a minha mãe. Lembrando que aqui poderia estar qualquer coisa, né, gente? Meu, seu, dele, dela, isso é indiferente, né? Spricht com quem? Mit meinem Kind. Com o meu filho, minha filha, né? Spricht mit meinen Eltern. Ele fala com quem? Com os meus pais. Ok? Então, percebam que aqui, gente, deixa eu pegar aqui de novo o lapisinho, ele foi pegando aquela mesma terminação que a gente viu lá nos possessivos, nos artigos indefinidos, né? Perceba que essas são as mesmas três que a gente viu lá em cima, o EM, o ER e o EM. A diferença é que aqui a gente também vai ter o EN do plural, que lá a gente não tinha. Né? Porque lembrando aqui a regrinha, para quem chegou depois, que aqui ele não tem artigo indefinido para este plural aqui, né, gente? Então, mas lá no possessivo, como você tem, né, plurais, né, os pais, você tem algum, por exemplo, né, ele fala com quem? Com os meus pais. Então, como ali a gente consegue ter plural, então aí ele aqui vai ter que trazer esse N, mas perceba que esse N segue a mesma regra que é quando ele tira, né, ó, a terminação aqui. Né? Então, perceba que ele segue essa mesma regra. Ele tira essa terminação de todos eles e aí ele vai adaptando. No artigo indefinido fica aqui. No possessivo, aqui tem no plural também. Certo, gente? Dúvidas? Eu sei que agora a coisa começa a ficar mais obscura e começam a surgir as dúvidas. Alguma dúvida até agora? Com terminação, como é que eu sei a diferença? Alguma coisa? Bom, lembrando que tem aquele delay básico, então eu vou seguindo, mas vocês vão me avisando aí, tá bom, gente? Que aí eu vou respondendo. Conforme aparece aqui, eu vou respondendo, ok? Agora a gente chega num ponto. Vocês já chegaram a estudar essa parte aqui, gente? Essas terminações N aqui? Vocês já aprenderam isso na escola? Então, gente, o que acontece com o alemão lindo, bonito? Que não só no dativo, no genitivo também, mas como a gente está no dativo, só vamos focar aqui agora, tá? Então, dativo plural, substantivos recebem terminação N, ok? Por isso que tem muitas coisas às vezes que eu até confundo, acho que sempre tem tudo N no final, porque, né, alemão tá no dativo, tá no plural, N na cabeça. Então, ó, das Kind, die Kinder. Acontece que se você for usar no dativo, fica mit den Kindern, né? N no final. Der Tag, die Tage, seit 2 Tagen. Né? Die Stadt, die Städte, aus den Städten. Perceba aqui, então, o que o alemão fez aqui? Substantivo, plural, dativo, N no final dele. Ok? Aí, obviamente, tem exceções. Toda regra foi feita para ter exceção. Esta aqui não seria diferente. Quais são as regras? Substantivos que já possuem a terminação N no plural, claro, não tem por que daí você dobrar, né? Não tem. Então, por exemplo, die Frau, die Frauen, não tem por que colocar mais um N aqui no final, porque ele já tem. Então, von den Frauen. Die Pause, die Pausen,
pausen no plural já tem N, não tem por que colocar mais nada nach den Pausen, né? Então, das mulheres, depois das pausas, fica igualzinho, não vai ter mudança nenhuma. Aqui, onde mais também não vai? Então, se já terminação N não precisa e terminação S também não precisa. Porque ia ficar estranho, né, gente? Vamos supor aqui, ó, das fotos de fotos. Já imaginou se tivesse que colocar de fotos? Ia ficar engraçado, né? Então, fotos, terminação em S no plural, também não vai N, vai ficar só fotos. Das Hotel de Hotels, também não vai N, aus den Hotels, né? Dos hotéis. Então, né, gente, lembrando, boa parte, então, nos substantivos de maneira geral. Substantivo, plural, no dativo, N no final. A não ser que já tenha N ou que tenha um S no plural. Certo, gente? Então, agora a gente vai começar a entrar realmente nas preposições e tudo mais. Dúvidas até aqui, pessoal? Gente, licença que eu vou tomar uma água aqui. Ah, obrigada, Gabi. Que bom que você gostou. Não, mas exceção é a vida, né? Exceção tem muita exceção, então tem que focar nelas, né? Porque daí a gente justamente vai tirando, né? Ah, tem N, tem S? Não faz mais nada, só fica ali. Gente, alguma dúvida antes da gente entrar para as preposições? Alguma dúvida de como é que usa, como é que posiciona, como é que faz? Eu vou seguindo, se não, tá? Ou vocês estão guardando as dúvidas para acumular tudo e jogar tudo no final? Pode ser também, não tem problema. Então, vamos lá, gente. Eu vou seguindo, vocês vão escrevendo aí, eu vou acompanhando aqui do lado, e aí a gente vai trabalhando conforme dá, tá? Então, aqui, gente, preposições que vão exigir o dative. Não lembro se a gente chegou a ver as que exigem o accusative, mas quando a gente fizer a aula dos dois, comparando os dois, a gente vai ver, tá? Se não apareceu ainda, a gente vai ver. Então, primeiríssimo lugar, nós temos o aus. Aus significa o quê, gente? Aus vai ser... Alguém lembra? O que é o aus? Aus é de, né? De, do. Então, vamos aqui, ó. Sie kommen aus dem Iran. Eles vêm do Irã. Lembrando que geralmente países não têm um artigo. Irã, Turquia, Suíça, Estados Unidos, existem exceções. Iraque, se eu não me engano, também. Iraque. Também vão ter, e aí você precisa. No caso aqui era der Iran, então aus dem Iran. Ok? Então, sie kommen aus dem Iran, eles vêm do Irã. Kannst du bitte die Gläser aus der Küche holen? Aqui de novo do da, né? Então, você pode, por favor, holen, né? Lembrando, o alemão adora fazer isso, o verbo vai lá no finalzão e a gente vai e puxa ele. Então, você pode, por favor, pegar, buscar o quê? Os copos da cozinha. Ok? Então, lembrando, o alemão a gente dá uma dançada, né, gente? A gente vai. Você pode, por favor, aí a gente dança. Lá no finalzão, buscar o quê? Os copos aonde? Da cozinha. Né? Às vezes dá para dar uns pulinhos aqui. Esse é um tipo básico de frase que a gente faz isso. Ok? Então, o aus é de, do, da. By. O que acontece aqui? Bom, vocês perceberam que ele tem um asterisco aqui, alguns tem, depois a gente vê isso, tá? Mas vamos focar aqui, então, o que é by? By pode ter uma série de significados, né? Os mais comuns é aqui, né? O by ihre Eltern, que seria o quê? Na casa de, né? Próximo, junto de, né? Então, por exemplo, zurzeit wohnt sie bei ihren Eltern. Ou quando alguém fala, ich komme bei dir. Esse by significa o quê? Eu vou passar na sua casa, né? Eu vou ir até onde você mora. Então, percebe que aqui ele tem um significado bem diferente do que a gente geralmente daria para uma preposição, né? E aqui, ó, bei Regen bleibe ich am liebsten zu Hause. Que diabo esse negócio aqui está fazendo aqui? Aqui a gente vai traduzir como se fosse com chuva. Perceba que não é o mit, né? O mit é o com mais básico.
Mas aqui a gente, em português, diria, né, que com chuva eu prefiro ficar em casa. Né? Lindamar, deixa eu ver, mais ou menos, você pegou a base, os artigos definido, indefinido, como é que funciona a declinação, mas agora é que a gente entrou realmente no pesado. Então, perdeu e não perdeu, tá bom? Nem se preocupa, depois também se assiste o que você perdeu, que a aula vai ficar na página. Então, perceba que o by, né? O by, então, o que acontece com ele? Perceba que aqui a gente nem vê o dativo, porque tem direto a chuva, né? Então, o dativo aqui ele está bem omitido, digamos assim. Né? E o by tem outros significados mais também. Alguém lembra de mais outro significado ou outro uso para o by? Vai escrevendo aí. Vai escrevendo aí. Ah, Cláudia, que bom que você gostou, viu? Que bom que você está gostando até agora. Espero que fique clarinho. Alguém mais, gente, lembra de algum uso de by para colocar uma frase de exemplo aqui? Vocês vão aí, vão gastando na massa cinzenta. Aí, gente, by. Alguém mais lembra? Algum exemplo como by? Eu vou seguindo. Quando surgir uma frase, a gente discute a frase. Vamos então ao gegenüber. Quando é que eu vou usar o gegenüber? Gegenüber, então, vai ser quando tiver uma coisa de frente para outra. Ou quando estiver do outro lado da rua. Então, por exemplo, aqui, ó. Gegenüber dem Bahnhof ist eine Bushaltestelle. O que eu tenho aqui? Quer dizer, na frente, né, do outro lado da rua, do Bahnhof, da estação de trem, tem o quê? Tem um Bushaltestelle, tem uma parada de ponto de ônibus. Ok? E aqui é a mesma frase, só porque o Gegenüber aqui está no início e aqui está no meio, né, gente? É exatamente a mesma frase. Dem Bahnhof gegenüber ist eine Bushaltestelle. Percebe que a única coisa aqui que não tem é que é Eine Bushaltestelle ist gegenüber dem Bahnhof. Fica meio estranho. Geralmente, nesse tipo de frase, ou ele vai começar com a preposição, ou a preposição vai vir primeiro o dativo e depois a preposição. Ok? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Eu vou seguindo. Vocês vão jogando as dúvidas aí, gente. Eu sei que dá trabalho ficar digitando coisa errada, né? Vocês querem prestar atenção, mas vão anotando as dúvidas, vão colocando, ou anotem e façam tudo no final, tá bom? Mit. Mit é com certeza a preposição do dative. Se alguém pedir um exemplo de preposição do dative, com certeza é essa aqui que a gente usa, sei lá, em 80% dos casos, pelo menos. Né? O mit tem aquele significado mais básico dele, que é o com, né? Então, você junta um com o outro, ou um vai com o outro, né? Esse é o mais básico. O mit e o nach são os mais básicos, com certeza. Mas o mit ainda ganha. Eu acho que é a preposição. Assim como für para o accusative, o mit vai ser para o dative, né? Precisou de uma preposição base para o dative, vai ser o mit. Ok? Então, sie geht mit einem Freund ins Kino. O que eu tenho aqui? Ela vai com um amigo aonde? Ao cinema. Ok? Próximo exemplo. Viele Leute fahren täglich mit ihrem Auto zur Arbeit. Perceba que aqui a gente tem dois dative, né? Tem o zur aqui também, mas vamos lá, vamos focar no mit. Então, muitas pessoas vão com algum meio de locomoção diariamente, né? Com os seus carros ao trabalho, para o trabalho. Certo? Então, né, mit, com. E aqui também, com. Lembrando, né, vocês perceberam, algumas preposições vão mudar o sentido. Algumas são muito simples e claras, como mit, que é com. Aí, nós temos o nach. O que é o nach, gente? Nach tem dois significados básicos, são os mais usados, que é depois e é o para, né? Para certos lugares, obviamente, cidades, países, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Er schläft gerne nach dem Mittagessen. Ele gosta de fazer uma siesta, né? Ele gosta, lembrando que o gerne aqui, né, não é verbo, mas a gente usa na tradução para o português como se fosse, mas em alemão ele é um adjetivo, né? Então, ele gosta de dormir depois do almoço. Então, ele é fã de uma siesta. Ou, com outro significado, wir fahren nach Berlin.
nós vamos, né, com algum meio de locomoção, que a pessoa aqui não está especificando, lá em cima falou que era de carro, aqui eu não sei, pode ser de carro, pode ser de trem, sei lá, de moto, de bicicleta, só não é a pé, né, porque a gente fahren, wir fahren. E para Berlim. Então, aqui, neste caso, o nach vai ter o significado de para, ok? Então, nach pode ser para, pode ser depois. Certinho, gente? Dúvidas? Muitas dúvidas? Vão postando aí. Não entendi, quero mais exemplos, vocês vão postando aí, tá, gente? Enquanto tá todo mundo quietinho, eu acho que tá tudo ótimo. Ok? O Zeit, cuidado para não confundir ele com o Zeit, que é tempo, né? Que escreve com Z aqui embaixo, né? Die Zeit, falando isso, vamos colocar sempre o die na frente, né? Die das, muito importante, senão é trabalho dobrado para fazer e depois relembrar, né? Então, o Zeit é desde, ou a. Quem manja, quem sabe bem inglês, sabe que em inglês tem as duas, né? Tem um que é pro desde e um que é o a. Em alemão, a gente só tem o Zeit, ok? Então, com o Zeit, você pode desde dar o tempo em que a coisa está acontecendo ou quando ela iniciou, quando o processo iniciou. Então, por exemplo, aqui, ó, seit einer Woche gibt es schönes Wetter. Para quem está na Alemanha, essa época do ano, isso é um sonho, né? Há uma semana, há tempo bom, o tempo está bom. Ok? Agora, a gente poderia muito bem, no lugar aqui do... Não, é este aqui. A gente poderia muito bem aqui no lugar do... Deixa eu pegar esse aqui, do einer Woche. Poderia colocar quando começou. Aqui ele está falando que, né, isso já dura uma semana, mas eu, no lugar dele, eu poderia colocar aqui, sei lá, seit Montag. E aí seguir. Ok? Deixa eu ver se eu consigo puxar para cima. Foi. Ok? Então, eu poderia tanto ter dado o momento em que o tempo bom iniciou, quanto dizer que há quanto tempo o tempo bom já dura, já persiste. Ok? Então, o seit eu posso usar tanto ele que aqui no caso de há uma semana ou desde segunda. Ok? O seit serve para esses dois. Dúvidas? Enquanto ninguém fala, eu vou seguindo. Aí nós temos o von. Von é o que, gente? O von é de, né? Kommt gerade von der Arbeit. Então, ele vem, esse gerade dá essa sensação que ele acabou de chegar, né? Ele está chegando, está vindo. Von der Arbeit, do trabalho. Ich bekomme jeden Tag einen Anruf von meiner Mutter. Então, eu recebo todos os dias o quê? Um telefonema de quem? Da minha mãe. Ok? E o zu... O zu também vai ser muito parecido com esse segundo significado do nach aqui, que também é para. Né? Ich muss unbedingt zu meiner Tante fahren. Quer dizer, eu preciso unbedingt de todo jeito, de toda maneira, ir para a minha tia, quer dizer, para a casa da minha tia. Né? Perceba que o alemão acaba muitas vezes deixando fora essa palavra, né? Ou ele vai usar o by, ou aqui no caso você diz direto para onde você está indo, para a casa de quem você está indo. Certo? Então, vamos ver aqui, gente. Por que é que o zu, o von e o by tem o asterisco aqui? Porque essas preposições podem sofrer o que a gente chama em português uma contração. O que é uma contração? Quando, por exemplo, você tem o by mais o dem, e aí você junta, você perde letras, e aí você tem uma coisa nova, beim. O von mais o dem, você vai juntar os dois, e aí vai perder letra, vai perder o N aqui, o D aqui, e vira vom. O zu dem, o zu perde letra aqui, né? E aí você vai ter o zum. Ou no caso, o zu mais o der, e aí você vai ter o zur. Certinho? Então, essas preposições aqui, dependendo de como você estiver trabalhando elas, você, então, vai ter ela um pouquinho diferente, né? Ao invés da pessoa falar, então, zu der, ela vai falar zur. Ok? Ou ao invés de falar von dem, vai falar vom. Certinho, gente?
E aí a exceção, né? Eu acho que casa é exceção em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma, geralmente. Então, quando você está em casa, você não vai usar o in, você vai dizer ich bin zu Hause. Né? Eu percebo que aqui o zu está sendo usado com outro sentido, com outro contexto. Ich gehe para onde? Nach Hause, né? Und ich komme von zu Hause. Perceba que eu venho de para casa, né? Zu Hause, porque eu era em casa, né? E aí agora eu venho de onde? De aonde? Que eu estava em casa, né? Então, von zu Hause. Fica estranho, mas é assim. Eu estou em casa, ich bin zu Hause. Eu vou para casa, ich gehe nach Hause. Ich komme von zu Hause, eu venho de casa. Gabi, a diferença entre o nach e o zu. O nach, a gente, nesse sentido de para, a gente vai usar ele geralmente só para países, cidades, regiões. Para esses casos, a gente vai usar o nach nesse sentido. O zu, na verdade, o zu a gente acaba confundindo ele muito mais no uso do para entre o zu e o in, né? E aí, por exemplo, quando é que eu vou falar ich gehe in die Schule ou ich gehe zur Schule? E aí? Então, o zu, a diferença basicamente entre esses dois, quando a gente, né, vai falar que vai, sei lá, vai para o supermercado, vai para a escola, vai para o cinema, ela é bem mínima, para a gente pelo menos, né? E aí o que acontece? O in vai focar dentro do ambiente. Por exemplo, por isso que a gente nunca fala ich gehe zum Kino, você sempre vai falar ich gehe ins Kino, porque quando a gente usa o in, fica subentendido que o teu foco não é exatamente o prédio, né? O foco é lá dentro, é estar lá dentro, é passar tempo lá dentro, ok? Quando a gente usa o zu, é como se ele ficasse, como se o nosso destino já fosse o prédio em si já bastasse, ok? Você entra assim, muitas vezes você vai ver o pessoal usando o zu, tanto é o zu House, também você está dentro, né? Mas é uma visão basicamente espacial que muda um pouco, ok? Então, por exemplo, você pode falar que você ich gehe zum Supermarkt ou ich gehe in den Supermarkt, ok? Por exemplo, geralmente escola, essas coisas que você vai e passa muito tempo, o pessoal acaba usando mais o in, né? Ich gehe in die Schule, do que... De maneira geral, quando alguém pergunta, você vai para a escola? Você fala, ich gehe zur Schule, zur, né, Schule. Por quê? Porque você está falando da escola em si, você não está falando que você está indo lá para estudar. Então, assim, a diferença é mínima. Deixa eu ver se eu consigo desenhar, que às vezes desenhando facilita. Vamos ver. Nossa, não, Jennifer. Como é que eu apago isso? Borracha. Que legal, não apaga. Tá. Então, aqui, gente, vamos supor que aqui, então, está o pontinho da escola, tá? O zu, basicamente, o meu objetivo é chegar até aqui. Essa é a ideia geral que eu estou passando. No in, digamos que o meu objetivo... Não, deixa eu apagar esse negócio aqui. Cadê você? Borracha de novo. Deixa eu começar com o destino. Melhor. Então, vamos supor que aqui, a nossa escola, a gente vai ter que ampliar um pouco a escola, tá, gente? Ai, que círculo bonito! Quando eu falar o in, aí eu quero deixar específico que o meu objetivo é adentrar. Mas, muitas vezes, a gente tanto faz como tanto fez, tá? Muitas vezes mesmo, os próprios alemães usam em muitos casos realmente um ou o outro. Tá? Alguns casos, por exemplo, ao cinema e ao teatro, que aí realmente já fica implícito que você vai ter que entrar, vai ter que ficar lá dentro, que aquilo que é o teu objetivo de ver tá lá dentro e vai acontecer lá dentro, aí por isso que o alemão sempre fala, ich gehe ins Kino, ich gehe ins Theater, né? Mas essas coisas do dia a dia, sei lá, para padaria, para o supermercado, para a farmácia, acaba tanto faz como tanto fez, ok? Muita gente dá preferência pelo zu, porque é mais fácil comer as letrinhas aqui no final, né? Você fala zu,
zum, zur, você não deixa muito claro, né? Enquanto que no in, na coisa, você já tem que realmente, né, expressar muito mais. In das, in skino, in der, in den, in die, né? O in der não dá, não. Vai dar só o in den e o in die, né? Agora o zu, então, né? O zu, você come o finalzinho ali, o pessoal tende a usar mais o zu, né? Principalmente na hora que você não tem muita certeza. Vai de zu e dá aquela, né, driblada básica na terminação. Lindamar, eu não entendi. Em que caso aqui que você está falando do fahren, do movimento? Onde é que tem um fahren aqui? Cadê o fahren? Täglich mit? O zur Arbeit aqui em cima? Que você ficou com dúvida? Eu vou seguindo aqui, Lindamar, mas você me avisa, tá? Que eu acho que é aqui que você ficou com a dúvida, mas só porque aí eu pego a dúvida direitinho, onde ela estava. Beleza? Então, aqui, gente, aí, né? O que então, além das preposições, que são essas bonitas aqui, tá? Essas preposições aqui, 100% do tempo vão exigir dative, ok? Então, essas aqui, olha, vocês grudem na parede, façam com uma cor separada, né? Vocês foquem nela, porque são as que vão exigir dative. Porque aí o que acontece? Muitas vezes, por exclusão, se você já sabe bem do dative, o accusative, se não é isso aqui, só pode ser o outro, né? Então, gente, e aí a gente tem alguns verbos que vão exigir o dative. O meu maior problema é com esse bonito aqui, ó. Porque perguntar vai exigir o normalzinho o accusative, ich frage dich, mas quem responde, ich antworte dir, né? Ich frage dich, normalzinho, bonitinho, mas o antworten é com dative, certo? Begegnen, também dative. Encontrar, cruzar-se com, né? Você cruzou com alguém na rua, você não estava esperando, você não tinha um termino com a pessoa, né? Begegnen. Danken, agradecer, né? Ich danke dir. Vocês já podem ter ouvido essa, né? Einfallen, tipo, fica lá, tenta lembrar. Lembrei. Vir à memória, recordar, lembrar-se, einfallen. Também com dative. Folgen, seguir, resultar, suceder, né? O folgen a gente pode usar muito, né? Quando você segue um seriado, você acompanha tudo, né? Folgen. Gefallen, aqui entra naqueles verbos em que, na verdade, é como se o sujeito virasse objeto e ele desse aquela invertida, né? Porque é alguma coisa que vai me agradar, por exemplo. Então, a coisa é que vai vir primeiro e que aí agrada a quem, e aí vem a pessoa. Então, por exemplo, aqui, sei lá, o que me agrada? Sei lá, gente. Vamos das Auto. Das Auto, ou sein Auto. Deixa eu diminuir essa letra aqui. Sei lá, o carro dele me agrada. Eu gosto do carro dele. Gefällt mir. Okay? Então, perceba aqui o que me agrada. É o carro, mas agrada a quem? Mir. Ok? Gehören é a mesma coisa. Primeiro você diz o que pertence, depois você vai dizer a quem pertence. Então, por exemplo, o que me pertence? Sei lá, die Kette. Die Kette gehört, pertence a quem? Pertence a ela, gehört ihr. Ok? Aí tem o gelingen, que é conseguir, sair bem. Esse aqui a gente usa muito no passado, né? Gelungen. Glauben, acreditar, né? O achar também, né? No sentido de achar, a gente acaba usando ele muito sem o dative, sem a gente enxergar o dative, né? Gratulieren, parabenizar, né? Quando você vai dar os parabéns para alguém, gratuliere. Esse aqui a gente usa desde que começa a aprender alemão, né, gente? Wie geht es dir? Ó, o gut gehen, schlecht gehen, ir bem, ir mal, né? A gente já desde o início usa ele como dative, sem nem perceber. Quer dizer, a gente talvez até percebe, né? Mas aí pede para o professor fala, espera aí que você vai entender tudo lá na frente, né? Helfen também exige dative.
Leid tun, es tut mir leid. Quem nunca viu essa frase, quem nunca usou essa frase, né? Es tut mir leid. Dativ na cabeça. Nützen, utilizar, aproveitar, servir. Passen. Servir, né, gente? Servir. Cadê você? Aqui. Servir. Vamos ver se eu consigo colocar um i aqui em cima. Servir, dar certo, né? Sei lá, quando uma roupa serve, alguma coisa, né? Ajustou, ficou certinho. Passen. Schaden, prejudicar, causar dano. Schmecken, né? Quando uma coisa é saborosa ou não é, né? Das schmeckt nicht. Wehtun, doer. Zuhören, ouvir com atenção. Zustimmen, concordar. Perceba, gente, que essa lista aqui é a dos principais, tá? Tem mais verbos, mas esses aqui são os principais, são os que a gente mais encontra no dia a dia falando alemão. Ok? Gente, agora chega o momento dos exercícios. Alguém tem dúvida? Agora é a hora, gente. Agora é a hora. Dúvidas, meu povo? Dúvidas. Sim, não, talvez. Eu vou seguindo. Ah, chegou ali. Tá, beleza. Então, a gente vai fazer juntos aqui agora, tá? Então, daí o antworten e o du. Então, a gente tem que pegar esses três elementos e construir uma frase com isso. Bitte schreiben Sie die Sätze. Como é que vai ficar essa primeira frase aqui, então, gente? Como é que vai ficar essa primeira oração? Quem se habilita? Quem se habilita, me dizer como é que vai ficar essa pequena, linda frase. Lembrando, a gente tem que conjugar o verbo, né? E aí transformar o que tiver que ir para o dative. Como é que fica, gente? Eu vou colocar o aqui, vocês complementem, por favor. O antworten vai ficar como? Como é que conjuga, gente? Como é que conjuga esse aqui? And. Antwortet dir. Sehr gut. Muito bem. O próximo. Kind helfen Mutter. E aí, gente, como é que fica essa aqui? Das Kind. E aí? Das Kind hilft. Hilft quem? Ninguém se habilita. Então, aqui a gente tem algumas opções, né, gente? A gente pode dizer a mãe dela, né? A mãe da criança. Então, vamos colocar, então, dela. Seine Mutter. Ok? Próximo. Thomas gratulieren Bruder. Como é que fica essa aqui, gente? Thomas gratulieren Bruder. Como é que fica esta? Alguém se habilita a fazer o Thomas gratuliert. Opa. E aí, como é que fica o Bruder no dative, gente? Ele dá os parabéns para quem? Para o irmão dele. Como é que fica aqui? A gente pode tanto falar dem Bruder, né, o irmão, ou seinem Bruder, né, o irmão dele, né? E o próximo aqui, Haus gefallen ich. E aí, das Haus gefällt. E como é que fica o resto, gente? A casa agrada a quem? Ela me agrada. E aí, como é que fica? Das Haus gefällt.
Mia. Ok? Esse aqui é mais longo, vamos fazer o 3, que é pequenininho, e depois a gente vai para o 2, que é um pouco mais longo. Então, aqui, gente, é só para a gente colocar, né, o der, die, das com o dative. Ok? Então, ich fahre mit. E aí, gente, Zug, der, die, das, como é que vai ficar? Sie kommt nach, blá, 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 Mittagessen. Wir leben in Deutschland seit, blá, 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 Monat. E aí, gente? Quem se habilita a colocar o que daria para colocar aqui no meio? Ich fahre mit. E aí? Sie kommt mit dem Zug. Sehr gut. Muito bem. E a próxima, gente? Sie kommt nach. Aí vai ser dem de novo, né? E aqui, gente, aqui vai mudar um pouquinho. Wir leben in Deutschland seit Monat. Então, nós moramos na Alemanha há... E aí, como é que vai ficar aqui no meio, gente? Agora não vai mais dar para colocar o dem, porque a gente não pode dizer que a gente mora há o mês. A gente tem que dizer a gente mora há um mês, né? E como é que fica daí? Então, fica seit einem Monat. Deixa eu puxar aqui para cá. Isso, seit einem Monat. Certinho? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha nesses últimos minutos. Opa, aqui no número 2. Okay, alguns eu vou escrevendo aqui e outros vocês aí vão me passando, pode ser? Então, aqui agora, gente, a gente vai ter nominativo, acusativo, dativo, a gente tem que agora dar uma mexida. A gente vai focar só nesse, que senão fica muita coisa, tá? Mas quem baixou o material aí, podem ir fazendo e colocando as frases aqui embaixo que eu vou corrigindo, tá, gente? Então, por exemplo, aqui a gente tem der Mann, die Frau, Blumen e schenken. E aí, gente, como é que fica? Quem é que dá o que para quem? Que história é essa aqui? Né? A gente tem um monte de coisa e daí o verbo. Schenken, que é presentear, dar de presente. Então, alguém tem alguma ideia de como é que dá para formar essa frase, gente? Eu vou fazer essa aqui de exemplo e a gente tenta daí fazer a próxima juntas, pode ser? Então, vamos supor que aqui, então, é der Mann. Aí vem o verbo, o que ele faz? É schenkt. Aí, gente, isso agora já adiantando um pouco o conteúdo da próxima aula, que quando a gente faz algo para alguém, e os dois, como aqui são substantivos, vai vir primeiro o dative, depois o accusative. Nesse caso, o dative vai ser a pessoa e a coisa vai ser accusative, ok? Então, aqui, ó, der Mann schenkt para quem? Era die Frau, no dative vai virar der Frau. E aí eu vou dizer o que ele dá para ela. O que? Blumen está no plural, então vai ser die Blumen. Certo? Número 2, gente. Vamos de novo, só ficando aqui, né? Der Ober, die Gäste, das Essen servieren. Então, eu começo aqui, eu vou colocar o der Ober. E aí eu vou até conjugar o verbo, você é muito queridinha, serviert. E aí, gente, como é que fica agora esse final aqui? Der Ober serviert. Lembrando, são dois substantivos, então a gente vai ter primeiro para quem e depois o que, né? E aí, como é que fica isso aqui? Então, serviert para quem? Gäste. Gäste é plural. Como é que fica então? Gäste no plural fica den Gästen. Opa, maiúsculo, Jennifer. Den Gästen. E aí eu vou dizer o quê? Das Essen. Das Essen, o das, no acusativo continua igual, então das Essen. Certinho? Então, perceba, gente, que nesses casos, a melhor coisa é vocês pegarem e fazendo realmente, né, um a um. Tem que fazer toda a análise, né? Então, ó, o garçom, ele serve, aí aqui a gente sabe que tem o que para quem, então primeiro vem para quem, depois o quê. Aí você olha, Gäste está no plural, como é que fica isso aqui no dative? Aí você coloca. Aí você vai para o próximo. Ah, esse aqui está no acusativo. No acusativo, das fica como? Aí você vem para cá. É o jeito mais fácil no início, gente. É o jeito mais fácil.
É o que eu brinco, é por isso que vocês vão perceber que alemão fala pouco, porque olha quanta coisa ele tem que pensar antes de abrir a boca, né? É o verbo que separa, é o isso que vai não sei o que lá, o verbo que vai lá pro final, esse aqui que tá no dativo acusativo, blá, 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 mudou, mudou, mudou. Então eu brinco que alemão fala pouco por isso, né? Mas na verdade vocês vão ver que conforme vocês vão treinando, a coisa vai ficando muito automática, então não tem problema que a coisa daqui a pouco vocês estão fazendo sem nem pensar. Vamos fazer mais um, gente. Vamos aqui agora, vamos pegar aqui o 4. Vamos pular o 3, vamos para o 4. Das Mädchen, das Freund, der, die E-Mail schreiben. Ok? O que acontece aqui? Então, vamos lá juntos. Das Mädchen, esse não muda nunca, porque esse é o nosso nominativ. Das Mädchen, ela faz o quê? Vamos achar o verbo. Schreiben. Então, conjugando para ela, vai ficar schreibt. Ela faz o quê? Aqui de novo, o que para quem? Né? Lembrando que no alemão agora primeiro vai vir para quem, depois o que. Der Freund, o der no dativ vira den. Opa, lá em cima não, Jennifer, aqui embaixo, querido. E a schreibt o quê? Dem Freund. E agora eu vou dizer o quê? Era de e-mail. O de também não muda, então de e-mail. Ok? Então, gente, isso aqui já é antecipando coisa que a gente vai ver, não na próxima aula, porque senão fica muita gramática chata, tá? Mas coisa que a gente vai ver provavelmente daqui a umas 2, 3 semanas, tá? A próxima aula vai ser uma aula de conteúdo, eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Gente, aproveitem e peçam o que vocês querem. Dá para usar, por exemplo, né, o conteúdo do videozinho, do material que eu já estou colocando, que é tipo saúde, corpo, dá para fazer uma aula legal trabalhando isso. Ou dá para fazer umas com alguma outra coisa, só porque eu queria fugir um pouquinho da gramática, para não ficar só muita gramática, muita gramática, muita gramática, senão a coisa fica chata. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida, gente? Então, ó, os exercícios estão aqui. Vocês, por favor, sintam-se à vontade para colocar as frases aqui embaixo, escrevam elas, ou me mandem, quem tem vergonha, me manda por mensagem privada, manda que eu corrijo, tá? Mas vocês têm dúvida ainda, gente? Por favor, quem tiver dúvida, eu tenho ainda 2 minutinhos, ou você não deixa a dúvida aqui que eu respondo depois, mas aproveitem que eu tô aqui agora, gente. Aproveitem que eu estou aqui agora, tem mais um tempinho. Dúvidas, gente, dúvidas. Gostaram, não gostaram? Deu para entender? O Tico e o Teco brigaram, deu tchutchu, deu tela pan azul do Windows. Enquanto a gente vê ele assim separado, eu acho que o dativo e o acusativo, eles são bem razoáveis, assim, porque é só lembrar aquela lista de verbos, as preposições, acabou. Eu acho que eles começam a complicar quando começa aqueles casos, o verbo que exige os dois, a preposição que dá para os dois, e aí que acho que buga um pouco o cérebro. Mas às vezes já pode ter bugado agora, né, gente? Então vocês aproveitem e me falem. Quem brigou, Lindamar? O Tico e o Teco brigaram? Em que hora eles brigaram? Que a gente tenta consertar essa briga. A gente tenta fazer as pazes dos dois. Foi o quê? Foi nas preposições, foi nos verbos, na explicação, no uso, ou foi aqui no final? Porque se foi no final, você não se preocupe, porque a gente vai ter uma aula só para tratar disso. Os verbos que exigem os dois. Gente, olha, se então vocês não têm mais dúvida, então, olha, muito obrigado por ficar aqui, por acompanhar, por ficar até o final, que eu sei que em gramática é uma coisa que fica pesada, né? Então, ó, gente, escrevam aqui embaixo sobre o que vocês gostariam de que eu tratasse de um tema, sei lá, viagem, casa, corpo, saúde. O pessoal tinha pedido para fazer alguma coisa sobre saúde, esses problemas de saúde agora do inverno, então eu pensei em tratar isso, mas se vocês quiserem outra coisa, então vocês, por favor, me avisem. Tá? Me avisem, coloquem aí as ideias de vocês, que aí eu vou anotando tudo. E conforme vai dando também por uma ordem lógica e cronológica, aí eu vou trazendo para vocês. Certinho, gente? Então, olha. Sehr schöne Woche. Lembrando que quinta-feira sai o primeiro episódio do podcast desse ano. E vai ser sobre essa questão, né, de fazer os planos para o futuro, sobre colocar aquelas metas. Tá bom, gente? Então, aí vocês fiquem de olho aqui no canal que vai ter o
Quinta-feira, não, quinta não, gente, sexta. Sexta-feira sai o episódio novo do podcast. Certinho, gente? Então, tschüss! Até Mittwoch. Bis Mittwoch!